Primeiramente, bom dia! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou a Si e o tema do vídeo de hoje é: qual é o próximo passo que você precisa dar? Tá em dúvida em qual direção você deve seguir aí nesse momento? Ou então, alguma situação aí vai se apresentar para você nos próximos dias? Pode ser que o tarô dê umas dicas aqui para você. Fica aí para dar uma olhadinha e ver se ressoa com o seu momento, tá? Lembrando que aqui as energias são gerais, então se você quiser uma tiragem específica para você, para o seu momento, para o seu assunto, na descrição aqui do canal você encontra todas as informações para entrar em contato comigo. E lá você também encontra o @ da Rede Vizinha, para me seguir e acompanhar mais dos meus conteúdos, tá certo? Então é isso, boa sorte e bora que bora! Vamos então nos concentrar agora aqui nas energias do tarô, nesse momento. Respira profundo, traz a sua atenção aqui para o momento. E vamos ver o que o tarô traz em relação ao qual é o próximo passo que você precisa dar. Qual é o próximo passo? Tá meio travadinha as cartas aqui. Vamos ver o que vai vir. Qual que é a situação aí que você tá enfrentando. Qual é o próximo passo que você precisa dar? Então vamos lá, deixa eu contextualizar aqui diante das cartas que vieram. 10 de paus, 5 de paus, 4 de copas. Então, ó, talvez você esteja querendo fazer um movimento de pegar suas coisas e ir embora, tá vendo? Ir para algum lugar que você se sinta mais em casa, que você se sinta mais no seu lugar, no seu ninho, digamos assim, sabe? Porque é uma situação que tá tendo muito conflito. E às vezes pode nem ser, espero que não seja, um conflito físico, mas é aquele conflito de ideias, de vontade, sabe? Parece que um lado quer uma coisa, o outro lado quer outra coisa. Isso não tá deixando a situação tão confortável. 4 de copas. Então, essa situação da forma que tá, ela traz um desânimo, ela traz uma espera de algo que alguma coisa tá, né, incomodando tanto e você não tá vendo muita melhora na situação, sabe? Embaixo veio o imperador. Então, o que me sugere? Pode ser que tenha uma figura aí que se coloque como esse imperador. E aí você vai colocar na sua situação aí. Que tipo de relação que você está tendo e quem é esse imperador? Lembrando que essa figura, o imperador é uma figura masculina, mas podemos falar de uma mulher também, tá? Nessa figura de alguém que é muito impositiva, sabe? Que coloca sempre as coisas do jeito que quer, é do meu jeito, é da forma que eu quero. Então, isso tem incomodado, porque dentro de uma relação, e independente de qual ela seja, quando tem essa figura de que só as opiniões dela são as certas, isso não tem como dar certo, né?
Ah, pode ser um chefe? Pode ser. E eu realmente estou sentindo que seja um chefe aqui nessa situação. Mas olha que louco. Tem chefe que é líder e tem chefe que é aquele que manda. Ele manda e as pessoas têm que obedecer. É o jeito que ele pensa. E esse perfil, até dentro de uma empresa, de um negócio, ele também é prejudicial, né? Por mais que o negócio seja dele, ele depende de outras pessoas para isso tudo fazer acontecer, né? E aí, ó, 8 de ouros. Então, você sente assim, que por mais que você dê o seu suor, por mais que você se empenhe de fazer o seu trabalho da melhor forma, por mais que você, né, tente alcançar as expectativas desse figura aqui, parece que nunca é suficiente, sabe? Parece que ele nunca elogia o seu trabalho, ele nunca traz valor para o seu desempenho. Isso vai fazendo você aqui, ó, o sacerdote invertido, perdendo a sua fé, perdendo sua vontade da coisa fazer acontecer e com esse desejo de pegar suas coisas e ir embora. Vamos ver o que mais. Pode ser um relacionamento amoroso? Pode, mas eu tô sentindo aqui uma energia mais de trabalho mesmo, sabe? Uma energia assim mais de negócios. Mas coloque aí da forma que estiver ressoando com o seu momento, tá? Muito bem. Então, ó, na sequência veio 6 de copas. Então, esse 6 de copas, ele te traz até uma saudadezinha. Pode ser uma saudade de um antigo lugar que você trabalhava. Ou pode ser também uma oportunidade que surge de algum lugar que você já passou. Olha que interessante também, né? E era um lugar que você gostava até. E pode ser que essa oportunidade venha de uma forma muito mais, ó, florida, tá vendo? Muito mais confortável. Então, vou dar um exemplo. Você trabalhava aí numa empresa como auxiliar há uns anos atrás. Aí hoje você tá numa empresa, né, diferente. Você foi crescendo, você foi, né, desenvolvendo o seu trabalho. E aí essa empresa entra em contato com você e te oferece um cargo de supervisor, sabe? E aí você fala, por que não? Por que não tentar? Já que eu tô tão descontente com esse chefão aqui, ó, né? Porque o cara é intransigente, ele não se abre para a opinião das outras pessoas, não valoriza o meu trabalho. E aí, 7 de paus. Vem essa carta e fala, ó, é interessante que você se coloque, defenda o seu território. E isso tanto para o seu trabalho atual, né, com esse chefão aqui, que fala, ó, tudo bem, você quer assim, assim assado, mas eu realmente entendo que o meu trabalho, ele tem que ser desempenhado de tal forma, sabe, você se colocar com cuidado, obviamente, né, se você quer continuar principalmente nessa empresa, você tem que meio que seguir as ordens desse cara aqui, né, mas se você pretende fazer essa mudança, fala assim, ó, pra mim não tá dando, sabe, mas com cuidado, com gentileza. Tá vendo como os bastões aqui, eles são floridos? Então assim, sem treta, sem
sabe, não fecha uma porta assim de forma agressiva, vamos dizer assim. Se você vai sair desse lugar, saia de bem, numa boa, tá? E para essa outra possibilidade aqui, que pode ser essa empresa que você já trabalhou, você também se coloca, fala, ó, deixa eu entender melhor. Então, hoje o cargo é esse, que tarefas que eu vou desempenhar aqui, como que vai ser a minha remuneração, entendeu? Você entendendo a proposta, sabe? Mas, de toda forma, 7 de copas. Deixa eu dar uma hidratada aqui na garganta. De toda forma, o 7 de copas, ele traz essa ideia de várias possibilidades. Então, assim, por mais que venha essa outra oferta aqui de um lugar que você já passou, você pode buscar outras possibilidades. E de repente pode ser até um lugar que você consiga conciliar esse e mais algum, sabe? Ou então conciliar, trabalhar nessa empresa e fazer outra coisa que você gosta também, em conjunto. Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais nesse sistema PJ, né? Sem muito vínculo empregatício. Então, tem um lado que, né, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Mas também um lado positivo é que a gente tem mais flexibilidade, muitas vezes, para escolher quantos dias da semana eu quero trabalhar nessa empresa, né? Quais outros dias da semana eu fico livre para fazer outras coisas que também podem me dar outros frutos. Então, eu sinto isso aqui, né? Que pode ser que você tenha mais de uma possibilidade nesse momento. E é algo, ó, 5 de espadas, que você vai ter que ir racionalizando, estudando também, porque o 8 de ouros ele tá aqui, ó, em cima dessa carta de opções, né? Então, também é uma coisa que vai te pedir assim, vai racionalizando, vai colocando os prós e contras na situação, né, dentro de você para fazer essa escolha, né? Vai entendendo as possibilidades, né? Vai se empenhando da forma que for necessário. Rainha de paus. E aí, no fundo do maço, né? Então, o único cuidado que você tem que ter é que assim, ó, a Rainha de paus, ela é uma pessoa com muita vontade. Ela coloca aqui, ó, se coloca dentro do seu império, dentro da sua vida, como alguém com vontade, sabe? Alguém determinada. Quando vem assim de ponta cabeça, é esse cuidado que o tarot traz para você, sabe? Esteja determinado ou determinada diante dessas situações, entendeu? Vá realmente estudando o que tá bom, o que não tá, quais as possibilidades positivas e não muito interessantes aqui, para você justamente não ficar aqui, ó, desempenhando um monte de papel da qual também não te traz essa felicidade, entendeu? Te coloca nesse desânimo. Porque se essa proposta aqui para você das antigas né, vier até você, pode ser que não seja tão interessante também. Então não é para você necessariamente aceitar, né? Às vezes tem uma configuração aqui que eles vão pedir para você, tipo, tem que trabalhar de segunda a sexta, da tal a tal. Mesmo assim, você sendo não sendo CLT, sabe? Sendo profissional autônomo, tem que emitir nota, tem que, sei lá, às vezes coloca um monte de situações assim que talvez não fique tão interessante. Então é por isso que você tem que se colocar, tá? Para você não aceitar nenhuma proposta da qual fique muito pesado aqui e você fique assim, ó, meio desanimada. Não era bem isso que eu queria, sabe? Que mais?
Qual o próximo passo, então, que a pessoa precisa dar? Vamos tirar todas. 4 de espadas. Então, você racionalizar a situação, mas sem deixar que as sombras aqui, ó, te dominem. E o que que isso quer dizer? Os seus medos, sabe? Aquele medo do, ai, mas que será? Se eu largar isso aqui, será que vai me faltar? Não, calma. Não sinto isso, né? Eu acho que você vai ter realmente grandes oportunidades aqui. Mas que o tarô tá te falando assim, ó, 2 de copas invertido, né? É que na situação que você se encontra hoje, talvez seja mais interessante você desfazer esse negócio, né? Com esse figurão aqui, entendeu? Talvez você vá ficar mais feliz, talvez não, tenho certeza que você vai ficar mais feliz, mas sempre com responsabilidade, né? Sempre com cuidado, sempre fazendo movimentos gradativos. Se vai aceitar uma outra proposta, esteja certa que essa proposta realmente é firme mesmo, sabe? Para não meter os pés pelas mãos, digamos assim. Na sequência, a Lua. Então, ó, falando para você também se guiar muito pela sua intuição. Por isso que vem essa carta de você tomar cuidado com racionalizar demais, né? Porque às vezes essas sombras, esses medos, isso trava o nosso processo, as nossas tomadas de atitude. Então, ó, sabe, tenta fazer um exercício como se fosse uma meditação. Se você conseguir meditar, se você gostar, se você puder fazer uma meditação até guiada que vai te ajudar a você interiorizar, ou seja, você se conectar com a sua intuição, olhar para dentro, sem julgamentos, sem racionalizar demais a situação, você vai ter mais clareza sobre qual o próximo passo, qual o melhor próximo passo que você vai dar nesse momento, entendeu? Então, olhe para dentro, se conecte com o seu interior, com a sua sabedoria interior e veja, vá fazendo esses movimentos, tá? E aí, no fundo do maço, 4 de ouros invertido. Então, eu sinto que assim, ó, o 4 de ouros normal, ele fala sobre alguma colheita, vamos dizer assim, alguns recebimentos que ainda tá travado por conta da porta estar fechada, mas quando vem invertido assim, é meio que o contrário. Então, já tá disponível o desenrolar dessa situação toda de forma mais próspera, entende? Mais abundante. Eu sinto isso aqui. Já tá disponível para você. Então, novamente, já estando disponível, não precisa sair correndo e se atropelando, mas ir fazendo as coisas com cautela, né? E fazendo as transições necessárias diante do que a sua intuição vai te guiando aqui, que tudo vai se desenrolando para melhor. Tá legal? Vamos tirar o oráculo do imaginário. E hoje eu vou tirar 2 cartinhas dele para conselhinhos finais. Ficou claro aí? Ressoou com o seu momento? Então já deixa a sua curtida aí. Coloca os comentários se fez sentido. Ó, saiu saindo, hein? Então, ó, saiu o tempo,
Então a carta do tempo fala: o tempo amarra o passo de quem a cadeira se apega. Memória é madeira gasta pelo passado que a enverga. Raiz funda é o que ancora, mas sagrado é viver agora, pois o futuro é coisa cega. Então, não fique preso aí nos seus medos, né? Não fique preso nos seus apegos. Viva o agora. O que o seu agora está pedindo? O que o seu agora não está mais aguentando dessa situação? E para onde o seu agora quer te levar? Se abra para isso. E a mulher pássaro. Com alma tão liberta, ecoa no céu o próprio grito. É a ponte entre dois mundos, o da carne e o do espírito. Voar não é sua fuga, mas a busca por onde julga ser seu pouso mais bonito. Então voe. Voe, que você tem possibilidades aí maravilhosas se apresentando para você nesse momento, tá certo? Então é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.